E hoje nós vamos falar sobre a ansiedade, mas não é a ansiedade que domina o homem, que tem dominado o homem, mas é a ansiedade rendida ao amor de Deus. E a ansiedade, ela pode ser tanto uma emoção quanto um sentimento. E Deus criou as nossas emoções. Então, a ansiedade também é para ser uma coisa boa. Mas ela tem acometido, muitas vezes, nós, de forma a trazer prejuízos para a nossa vida. A ansiedade como emoção, ela é vista como uma reação intensa, porém curta. É um sinal de alerta diante de algo que nós temos que fazer ou diante de algum perigo. Então, sendo assim, a ansiedade, ela é uma emoção boa, porque ela faz com que nós estejamos atentos aos perigos, ou também que a gente, por exemplo, quando a gente sente aquela apreensão antes de uma apresentação importante, a ansiedade faz com que a gente estude, com que a gente se prepare. Só que a ansiedade, quando ela se torna um sentimento, ela passa a ser um processo mental mais duradouro. E aí, ela pode trazer uma preocupação excessiva. A preocupação excessiva com o futuro. E essa preocupação, esse estágio prolongado de incerteza, de desconforto, então isso é a ansiedade que tem acometido a maioria da população, e isso já não é algo tão bom assim. A preocupação exagerada em cumprir alguma coisa, em ter que fazer algo, né? E eu gostaria de convidá-los a abrir o texto de Romanos 8, 31, 39. E, a partir deste texto, nós aprenderemos lições para que a gente possa aprender a controlar essa tal da ansiedade. Então, vamos ver aqui, através da palavra de Deus, antídotos que nos ajudam, né, a lidar com isso. Romanos 8, 31 a 39. E eu vou ler aqui na versão NVI, mas você pode acompanhar aí na sua versão ou aqui na tela. Que diremos, pois, diante dessas coisas? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Aquele que não poupou o seu próprio filho, mas o entregou por todos nós, como não nos dará com ele e de graça todas as coisas? Quem fará alguma acusação contra os escolhidos de Deus? É Deus quem os justifica. Quem os condenará? Foi Cristo Jesus que morreu, e mais, que ressuscitou e está à direita de Deus, e também intercede por nós. Quem nos separará do amor de Cristo? Será tribulação ou angústia, ou perseguição, ou fome, ou nudez, ou perigo, ou espada? Como está escrito, por amor de ti enfrentamos a morte todos os dias. Somos considerados como ovelhas destinadas ao matadouro. Mas em todas estas coisas somos mais que vencedores por meio daquele que nos amou. Pois estou convencido de que nem a morte nem a vida, nem anjos, nem demônios, nem o presente, nem o futuro, nem quaisquer poderes, nem altura, nem profundidade, nem qualquer outra coisa na criação será capaz de nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. Feche seus olhos mais uma vez. Senhor, nós oramos diante da Tua santa palavra e te pedimos agora o discernimento do Teu Espírito Santo. Pedimos também, Senhor, para calar o nosso eu e tirar toda distração, Senhor, do nosso coração e da nossa mente, para que possamos aprender juntos aquilo que o Senhor quer nos ensinar nesta manhã. Em nome de Jesus.
Amém. A ansiedade, ela é quase que uma marca registrada na sociedade moderna. E se nós olharmos aí ao nosso redor, dentro das nossas famílias, dentro das igrejas, do nosso trabalho, do nosso meio aí de convivência, nós veremos pessoas sobrecarregadas com o medo do amanhã, pela preocupação com a saúde, com a insegurança diante do novo, a preocupação em relação às finanças e várias outras coisas aí do nosso dia a dia que nos fazem ficar ansiosos. E como eu disse, hoje não é simplesmente sobre essa ansiedade que nós vamos falar, mas é uma ansiedade rendida ao amor de Deus. E falar sobre ansiedade é também me expor diante de vocês. E eu até lembrei, quando eu estava fazendo esse estudo, de uma frase, e eu fui procurar quem era o escritor, e é o Flávio Ferraz, que diz assim: pregue em você primeiro os sermões que você prega para os outros. E, de fato, eu precisei pregar para mim primeiro, para o meu coração. E dizer que a ansiedade, ela se potencializa, né, numa geração marcada pela pressa, pelo excesso de informação. Todos vocês já sabem. Ou dizer também que o Brasil, né, trazer estatísticas, que o Brasil ele é um dos países onde tem o maior índice de pessoas ansiosas. Todos vocês também já sabem, ou pelo menos vocês têm acesso a esse tipo de informação. Mas, diante da palavra de Deus, o que eu quero conversar com vocês aqui nesta manhã é que o problema da ansiedade não é apenas um problema psicológico ou emocional, mas é também um problema espiritual. O coração do ansioso é como alguém que carrega uma mochila cheia de pedras. E essas pedras nós vamos acumulando diante da nossa jornada, da nossa caminhada, e nós vamos colocando essas pedras na mochila, de tal forma que chega uma hora que essa mochila ela está tão pesada que a gente não consegue mais viver com leveza, de tanto peso que a gente carrega. E essas pedras nós podemos chamar de medo, de preocupação, incerteza, insegurança. Só que presta atenção uma coisa. Nós não somos chamados a carregar estes fardos sozinhos. E para isso, nós precisamos, com toda a humildade, que o Espírito Santo, ele nos dê discernimento da sua palavra, para vencer realmente esse mal que nos acomete. Porque, em essência, a ansiedade é uma luta de fé. É quando o nosso coração, ele tenta assumir o lugar de Deus. Quando nós tentamos controlar aquilo que não está nas nossas mãos. A ansiedade é quando nós antecipamos o amanhã e nós tentamos resolver hoje, esquecendo que o Senhor já está no amanhã e que nada foge do seu governo. E, novamente, eu lembro da frase da tag de Charles Spurgeon, que diz assim: a ansiedade não esvazia o sofrimento do amanhã, mas esvazia a força do hoje. E a palavra de Deus, as Escrituras Sagradas, elas não ignoram, a palavra de Deus ela não ignora este problema. Pelo contrário, ela trata deste assunto de uma forma clara, de uma forma direta. Jesus, no Sermão do Monte,
Ele nos ensina a não andarmos ansiosos quanto ao que comer, quanto ao que beber, quanto ao que vestir. Lembrando que o Pai Celestial cuida dos pássaros, veste os lírios de esplendor. O apóstolo Pedro, ele também nos convida, lá em 1 Pedro 5,7, lançando sobre ele toda a vossa ansiedade, porque ele tem cuidado de vós. Paulo também declarou aos filipenses: não andeis ansiosos por coisa alguma, antes em tudo sejam conhecidas diante de Deus as vossas petições pela oração e súplicas, com ação de graças. Mas talvez nenhum outro texto da Escritura nós encontraremos uma resposta tão robusta à ansiedade como esse texto de Romanos 8. Romanos 8, logo no início, no versículo 1, ele começa declarando que já não há condenação para aqueles que estão em Cristo. E ele termina o versículo 39, afirmando que nada pode nos separar do amor de Deus. Ou seja, do início ao fim, a mensagem de Romanos 8 é uma mensagem de segurança e de esperança. E no meio deste texto glorioso de Paulo, ele apresenta verdades que funcionam como antídotos para a ansiedade. E ele nos mostra que nós não estamos sozinhos. Ele nos mostra que Deus é por nós, que Cristo intercede por nós e que o seu amor, ele é inabalável. Se por um lado a ansiedade ela nasce do medo de perder, da dúvida sobre o amanhã e da sensação de desamparo, Romanos 8, ele nos conduz numa direção oposta, para a certeza de que Deus é soberano, que Ele já nos deu o maior de todos os presentes, que foi o seu próprio Filho. E é Ele também que cuidará de todas as demais coisas. E aqui nós encontramos o fundamento da paz cristã, que não é nós que cuidamos das coisas, que é Deus que cuida de todas as coisas. Por isso, nós vamos olhar atentamente, se vocês quiserem deixar aí as suas Bíblias abertas, versículo a versículo, para que a gente possa aprender essas 3 verdades fundamentais, que dissipam a ansiedade. Deus é por nós, Cristo intercede por nós, e nada pode nos separar do amor de Deus. E essas verdades, quando cridas de fato, elas não apenas vão aliviar a nossa mente, mas elas vão transformar o nosso coração e, principalmente, trazer descanso para a nossa alma. Então, a primeira lição que nós aprendemos diante dos versículos 31 e 32 é: se Deus é por nós, não precisamos ter medo do futuro. O apóstolo Paulo, após expor a grandeza da salvação em Cristo, ele chega a essa pergunta retórica como um hino de confiança. Que diremos, pois, diante destas coisas? Se Deus é por nós, quem será contra nós? E essa questão, ela toca diretamente no coração do ansioso, daquele que teme aqueles inimigos visíveis e aqueles inimigos, muitas vezes, invisíveis. As incertezas do futuro, as limitações da vida. Mas Paulo aqui, ele aponta para uma verdade maior. A soberania e a providência de Deus asseguram que nada, nem ninguém pode prevalecer contra aqueles que pertencem a Cristo. E a prova suprema dessa realidade, ela se encontra no versículo seguinte, no versículo 32, que diz assim: aquele que não poupou o seu próprio filho, mas o entregou por todos nós,
como não nos dará com Ele e de graça todas as coisas? O argumento é claro aqui, meus queridos. Se Deus já nos deu aquilo que Ele tinha de mais precioso, que foi o seu próprio Filho, como Ele também não cuidará das demais necessidades dos seus filhos? João Calvino, ele faz um comentário sobre esse texto, afirmando que Deus, ao nos dar Cristo, não reteve nada que fosse necessário para a nossa salvação. Por isso, podemos descansar seguros de que nada nos faltará. E aqui reside um dos maiores antídotos para a ansiedade. A lembrança que Deus já nos deu Jesus Cristo. Porque o coração ansioso, ele sempre se perde naquela questão, e se? E se acontecer isso? E se eu não conseguir? Antecipando cenários de perdas e fracassos. Mas a cruz, ela é a resposta definitiva para todos esses esses que a gente coloca na nossa vida. Porque a cruz nos responde, se Deus entregou o seu Filho. Então, não tem argumento. Se Deus já entregou o seu Filho, não tem por que nós ficarmos ainda questionando esse. É só você lembrar disso. Se Deus já fez, tudo mais Ele fará. Isaías 41:10 diz assim: não temas, porque eu sou contigo. Não te assombres, porque eu sou o teu Deus. Eu te fortaleço e te ajudo e te sustento com a destra da minha justiça. E nós baseamos, o pastor Valdir, ele baseou esta série de pregações naquele livro, Pensamentos Transformados, Emoções Redimidas. E neste ponto, o autor ele mostra que a mente renovada pelo Evangelho aprende a interpretar as circunstâncias sob a ótica divina. Em vez de se deixar dominar pelo medo, o cristão é chamado a submeter seus pensamentos à verdade de que Deus ele é soberano e bondoso. Pensamentos transformados resultam em emoções redimidas, inclusive na libertação dessa ansiedade que tem aprisionado muitas pessoas. Portanto, ao enfrentar o peso da preocupação, nós devemos nos lembrar, Deus é por nós. Ele já deu o maior presente de todos os presentes que possa existir. E essa certeza, ela não elimina as dificuldades que nós vamos ter aí na caminhada, mas ela muda a forma como nós a enfrentamos. Nós, como cristãos, devemos sempre olhar para a cruz, pois é na cruz que vamos encontrar a segurança que tanto precisamos para viver. E se Deus é por nós e nós não precisamos ter medo do futuro, a segunda lição que nós aprendemos diante desse texto, baseado nos versículos 33 e 34, é se Cristo intercede por nós, não temos com o que nos preocupar. O coração ansioso, muitas vezes, ele é cheio de vozes internas. Vozes de acusação, lembranças de fracasso, medo de insuficiência. E nós começamos a ouvir vozes do tipo, você não vai conseguir, você vai falhar de novo, Deus não pode amar alguém como você. E o Evangelho de João, ele nos lembra que nós temos um advogado. Se, todavia, alguém pecar, temos um advogado junto ao Pai,
Jesus Cristo, o justo. Ele é nosso advogado. Ele intercede por nós junto ao Pai. Então, quando a ansiedade ela faz com que nós nos sintamos condenados, Cristo nos lembra, através da sua palavra e através do seu sacrifício, que nós já fomos justificados. E que Ele mesmo apresenta diante do Pai a eficácia do seu sacrifício. E o apóstolo Paulo, ele confronta diretamente essas acusações, quando ele declara no versículo 33, quem fará alguma acusação contra os escolhidos de Deus? É Deus quem nos justifica. E aqui está uma das verdades mais libertadoras do Evangelho. A nossa segurança não depende da nossa performance. A nossa segurança, ela não está naquilo que nós fazemos, mas nessa declaração irrevogável do Deus que já nos justificou. E Paulo, ele vai mais fundo ainda, no versículo 34, ao afirmar quem nos condenará. Foi Cristo Jesus que morreu e mais, que ressuscitou e está à direita de Deus e também intercede por nós. Cristo não apenas morreu para nos salvar, mas Ele também ressuscitou, subiu aos céus, está sentado à direita de Deus, Pai. E é Ele que leva os nossos pecados, é Ele que ouve o nosso arrependimento, é Ele que leva os nossos pedidos através do Espírito Santo de Deus. E intercede por nós junto ao Pai. E o mesmo Cristo que venceu a morte é aquele que em tempo real apresenta todas as nossas petições. Martin Lloyd Jones, em sua exposição, em Romanos 8, ele declara a verdade, que essa verdade é um remédio contra o medo e a insegurança. Se Cristo intercede por mim diante do Pai, então nenhuma acusação, nem do diabo e nem da minha consciência, pode prevalecer. A nossa mente, como cristãos, ela precisa ser treinada de acordo com a verdade que está no Evangelho. Muitas vezes, nós alimentamos a nossa mente com pensamentos distorcidos de quem nós somos e de quem Deus é na nossa vida. Mas quando nós renovamos a nossa mente e nós olhamos somente para o Evangelho, para a obra da redenção, para a obra da cruz, nós começamos a ter a nossa mente transformada e nós podemos entender que aquilo que nós não podemos controlar, que aquilo que nós não podemos fazer, Deus pode, porque Ele é o Deus do impossível. Ele pode todas as coisas. E assim, quando a ansiedade, ela faz com que nós nos sintamos indignos, Deus nos lembra do seu amor por nós. Deus nos lembra que nós temos um mediador. A paz que o ansioso tanto busca não está em silenciar essas vozes internas pela força própria, mas em aprender a ouvir o que está na palavra de Deus, a ouvir uma voz mais forte, daquele que diz assim: esse é meu, esse está coberto pelo meu sangue, esse é escolhido. Deus é por nós e nós não precisamos ter medo do futuro. Cristo, Ele intercede por nós e não temos com o que nos preocupar. E em terceiro lugar, baseado nos versículos de 35 a 39,
nós aprendemos a terceira lição. Se nada pode nos separar do amor de Deus, estamos seguros. E uma coisa que o coração ansioso busca é a segurança. Porque o coração do ansioso, a raiz da ansiedade, ela é o medo. E o coração ansioso por esse medo, ele começa a fazer aqueles questionamentos que nós já falamos, e se, e se, e se. E Paulo, ele responde a essas questões com uma lista impressionante de possíveis ameaças. E está aqui no versículo 35. Quem nos separará do amor de Cristo? Será tribulação, ou angústia, ou perseguição, ou fome, ou nudez, ou perigo, ou espada? Todas essas situações, elas representam cenários reais de sofrimento, capazes de gerar o medo em nós. E Paulo, ele declara que nenhuma dessas coisas vai nos separar do amor de Deus, que é um vínculo inquebrável que Ele tem conosco. E Paulo vai além, no versículo 37, falando em todas essas coisas, porém, somos mais que vencedores por meio daquele que nos amou. Este versículo, ele não está dizendo que nós seremos vencedores se nós não tivermos dificuldades. Pelo contrário, ele está dizendo que nós seremos vencedores por meio daquele que nos amou em todas essas coisas. Que coisas? Em todas essas tribulações que ele citou. Em toda essa angústia, perseguição, fome, nudez, ou seja o que for. Em todas as dificuldades. A vitória que Deus nos dá, que Ele nos promete nesse versículo, ele não significa, essa vitória, ela não significa ausência de tribulação, mas presença do amor de Deus nos sustentando o tempo todo, nos sustentando em meio a elas. A fé que nós temos em Cristo Jesus, ela faz com que nós olhemos este amor e, a partir daí, nós vemos a vitória. E ainda que o mundo inteiro se levante contra nós, nós permaneceremos seguros, porque nós não somos abalados pelas circunstâncias. Na prática, como que nós podemos fazer isso? Ancore a sua mente na palavra de Deus. Leia a palavra, memorize versículos sobre o amor de Deus. Estude, ore, jejue. E assim, quando você passar pelo vale da sombra da morte, como diz o salmista, você vai se lembrar daquele que já lutou a sua luta, daquele que vai fazer você ter a vitória, mesmo que as circunstâncias elas sejam desfavoráveis. Pratique aquilo que você está aprendendo diante da palavra de Deus. Coloque como um exercício de fé, durante esta semana, lutar contra a ansiedade que tem te afligido. E Paulo, ele esgota todas as possibilidades para afirmar essa verdade de que nada pode nos separar do amor de Deus. Versículos 38 e 39.
Pois estou convencido de que nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem demônios, nem o presente, nem o futuro, nem quaisquer poderes, nem altura, nem profundidade, nem qualquer outra coisa na criação será capaz de nos separar do amor de Deus, que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. É como que se ele esgotasse aqui todas as possibilidades para afirmar: absolutamente nada vai nos separar do amor de Deus. E a resposta bíblica à ansiedade é a certeza de um amor que nos sustenta em todo o tempo. O coração transformado, ele descansa no amor eterno de Cristo. E para que a gente possa chegar aí nas nossas considerações finais, quando eu estava fazendo esse estudo, sobre este tema, sobre o tema da ansiedade, e como eu disse para vocês no início, falar sobre ansiedade é também falar ao meu coração. O Espírito Santo, ele me fez lembrar daquela imagem que está no filme. Quem pôde acompanhar aquele filme divertidamente, eu acho que a maioria já assistiu. Quando a ansiedade ela está no painel de controle, e eu acho que essa cena ela representa muito bem a vida do ansioso. Porque a hora que a ansiedade ela está lá no painel de controle, todas as outras emoções, elas vêm tentando agir também. Todas as emoções, elas querem fazer parte. Mas a ansiedade, ela não deixa. Porque ela quer dominar tudo. Ela quer estar no controle de todas as coisas. E foi aí que o Espírito Santo, ele disse ao meu coração: você não está no controle da sua vida. E é isso que eu quero deixar aqui, é isso que eu quero falar para vocês nesta manhã. Você não está no controle da sua vida. E que bom, graças a Deus por isso. Porque todas as vezes que eu tentei controlar a minha vida, algo deu errado. Nós sempre metemos os pés pelas mãos quando a gente tenta controlar a nossa vida. Porque nós temos uma visão limitada daquilo que é certo, daquilo que é errado, daquilo que Deus quer para a nossa vida. E às vezes nós falamos assim: certeza. Não, é certeza, eu vou por aqui porque aqui vai dar certo. Só que nós esquecemos de um detalhe muito importante. Nós não apresentamos diante de Deus para saber se de fato esse é o caminho que nós devemos seguir. Então, queridos, a partir de hoje, se você ainda não faz isso, entregue todas as coisas ao Senhor. Tudo, tudo apresente a Ele. Porque é só assim que o Espírito Santo de Deus vai nos dar discernimento, vai nos mostrar qual é o caminho, vai nos apresentar a saída. Porque quando nós olhamos para as circunstâncias, nós não conseguimos enxergar saídas, nós não conseguimos enxergar. Porque as circunstâncias, elas fazem assim, elas colocam uma redoma, onde a gente só consegue olhar para aquilo e a gente não consegue enxergar mais nada, o que está adiante. Então, que nesta manhã nós possamos aprender a olhar sempre para o alto primeiro. Porque é de lá que vem o nosso socorro. Agostinho dizia que nosso coração não tem descanso até descansar em ti. E além de entregar todas as coisas ao Senhor,
tem mais um passo de fé que nós precisamos dar, que é confiar e descansar. Porque muitas vezes nós entregamos, mas aí toda hora a gente está lá e pega de volta. Aí a gente vê que não está dando certo, e fala, não, Senhor, faz do seu jeito. Aí daqui a pouco a gente pega novamente. Assim também não é entregar. É entregar e descansar, crendo que aquilo que Ele fez por nós já foi definitivo. E que o seu amor não muda. Independente daquilo que nós somos ou pensamos que somos, o amor de Deus por nós não muda. O amor de Deus é um amor de Pai, que ainda que a gente erre, Ele está ali, presente. Ele vai nos corrigir, Ele vai nos tratar, Ele vai nos ensinar. Mas ainda assim, Ele está ali. E diante destas três verdades, Deus é por nós, Cristo intercede por nós, e nada pode nos separar do amor de Deus, nós formamos aí um tripé na nossa luta contra a ansiedade. E na convicção que quando a ansiedade nos diz, você está sozinho, o Evangelho nos responde, Deus é por você. A ansiedade, ela pode até nos acusar, você não é suficiente. Mas o Evangelho responde, Cristo intercede por você. A ansiedade, ela nos ameaça. Você pode perder o amor de Deus. E o Evangelho responde, nada pode nos separar deste amor. O Evangelho, ele nos garante que nenhuma luta pode nos afastar de Cristo. E essa é a esperança que nos sustenta, que nos consola e que nos liberta o coração de toda ansiedade. Saber que o amanhã está nas mãos de um Pai que já provou o seu amor, dando-nos o seu Filho. E talvez hoje você esteja aí vivendo nesta luta. E eu já quero chamar aí os irmãos do louvor para vir aqui à frente. Talvez você se identifique como essa pessoa que está carregando uma mochila pesada. Talvez hoje você pense, eu não tenho essa leveza de caminhar, porque o fardo está muito pesado e eu não estou aguentando. São tantas preocupações, são tantas inseguranças, pressões, são tantos medos. E hoje, meus queridos, Jesus convida vocês a entregar todo esse fardo, a entregar toda essa ansiedade aos pés da cruz. Não permita que a ansiedade ela seja a voz mais alta do seu coração. Deixe sim que o Evangelho ele ecoe dentro de você. Deixe que a palavra de Deus ela diga as verdades daquilo que realmente você é. E deixe o Senhor completar a boa obra que Ele já começou na sua vida. Vamos ficar de pé. Feche seus olhos e comece a lembrar de todas as pedras aí que você tem carregado, de todas as suas preocupações com o amanhã, tudo aquilo que não tem deixado você prosseguir. E vai tirando, vai entregando para Deus todas essas pedras pesadas, para que hoje você saia daqui com a mente, o coração renovado,
pela bondade de Deus que está na sua vida. Renda a sua ansiedade à paz que excede todo o entendimento. Viva essa segurança que Cristo te dá. E lembre-se que nada pode te afastar do amor de Cristo. Nesta canção que nós vamos ouvir agora, vai apresentando diante de Deus. Se as intercessoras, os intercessores puderem vir aqui à frente e você precisar, se você quiser receber uma oração contra essa luta que você está vivendo, este é o momento.